dons de profecia e tudo. Então nenhum dos dois está errado. Então você que achava que eu não sou pentecostal, não sou neopentecostal, você não sabe o que está falando. Porque você, se você diz que não é pentecostal, você não crê nos dons, nas maravilhas, nos prodígios. Se você diz que não é neopentecostal, você não crê que o Senhor pode prover na sua vida física. Então você tem que crer nos dois, mas assim, controlado. Não só chave, 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 e nem também só milagre, milagre, milagre. Né? Você tem que ser controlado. Olha só como é que o Espírito Santo ensina nós sermos controlado, temperado. Como diz em Eclesiastes, nem crescer demais, nem quer ser de menos, controlado. E voltando aqui para a mensagem. Quando o vento sopra sobre o trigo, se abaixa até o chão, como o crente verdadeiro que vive se humilhando para Deus. Quando vem um vento na roça de trigo, o trigo deita todo. Está entendendo o mistério aí? Por quê? Porque o trigo ele se dobra, se humilha. Ele é humilde, ele pede perdão, ele se arrepende. Quando vem o vento, ele gruda no Senhor. Senhor, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Deus, ele faz que nem os apóstolos ali no barco. Senhor, tem misericórdia. Então ele se dobra, se prostra. O joio não. O joio ele fica em pé. Ele é tão ruim que ele fica em pé, grudado no trigo, mas em pé. Ele não se dobra, ele não se curva. Ele é exaltado. Ele é cheio de vanglória. Ele é cheio de soberba. Ele nunca se humilha. A palavra está batendo, está batendo, está batendo, mas ele não se dobra. Não adianta, irmão, eu não vou dobrar. Ele não se dobra, porque ele está mostrando que ele é joio no meio do trigo. Irmão, mas ele tem 50 anos, ela tem 50 anos de crente. Conhece a Bíblia, prega até a palavra. Pois é, mas é joio. Porque é cheio de soberba, é de vanglória, não se dobra, não se curva, não se arrepende. Quantos que vão ficar naquele dia? Porque esqueceu só de santificar, mas esqueceu de tirar a soberba, a vanglória, a exaltação. Achou que ele era o único na seara de Cristo. Achou que ela era a única que o Senhor ia usar na seara, ninguém mais. Por quê? Ele ficou naquela soberba do Lucifer, quando quis tomar o trono de Deus. Se encurva hoje, meu irmão. O Senhor está falando contigo mesmo, é com você mesmo. É, você mesmo. Se curva hoje, para você não se igualar com Lucifer, para você não se igualar com o joio mesmo, pregando o evangelho e se santificando. Porque não adianta nós santificar e não tirar a soberba, a vanglória, o eu, o eu, o eu. O Senhor abomina, o Senhor rejeita esse tipo de crente que é ainda joio, mesmo santificando. Olha como o Senhor nos ensina. Orianda labalabaçu. Voltando para a palavra, amados irmãos. Os dois são muito parecidos. Você pega o ramo do joio e o ramo do trigo, é muito parecido. Iguaizinhos. Tem pouca diferença. Mas quando você pega o joio e o trigo na mão, você vai ver que o trigo tem semente linda. Mas o joio não. O joio só tem palha. Não dá fruto. Ele está dentro da igreja enroscado no trigo. Porque ele não tem raiz. O joio não tem raiz. Então ele tem pouca raiz. Então para ele sobreviver, ele gruda no trigo, na roça de trigo ali. Você vai ver o joio grudando no trigo. Para sobreviver. Assim é o joio dentro da igreja. Ele gruda no trigo, ele sufoca o trigo. O trigo prega a verdade, ele arranca. O trigo humilha, ele exalta. O trigo se humilha, ele soberbece. O trigo vê todo mundo igual, ele vê o povo menor e ele muito maior. Que o povo não é capaz de nada, só ele e ela. E ele fica dando trabalho na obra de Deus. Veja outra característica do joio. O joio vive com o trigo.
até parece, mas ele não dá bom fruto, ele só tem palha. Mas a natureza é ruim, vive sufocando o trigo, porque é erva daninha. Então ele fica junto com o trigo, sufocando o trigo, não dá fruto, mas dali ele não sai. E Jesus falou para não arrancar. Aí tem gente que diz assim: ah, na minha igreja não aceito qualquer um. É mais uma aula aqui, meu irmão. O Espírito Santo está te dando. Mais um ensinamento. O Espírito Santo está te dando. Exaltado é Ele. Você que não diz que não aceita isso, alguém na tua igreja, você não tem igreja. Primeiro você não tem igreja. A igreja é de Cristo. Se a igreja for tua, nem você, nem o povo que está aí vai ser salvo. Porque a igreja é de Cristo, não tua. Você está aí apenas para ser escravo. Apóstolo Paulo comparou ministro, que é uma palavra muito linda, ministro, mas ele comparou como aqueles escravos que remavam os navios na época. Então você está aí como escravo de Cristo para receber tanto o joio como o trigo. Agora, você vai controlar a obra de Deus, os ensinamentos santos, mas você é obrigado a receber e deixar aí. Porque Jesus disse assim, não arranca. Eles falaram assim, o senhor quer que arranque o trigo do joio? O joio do trigo? Ele falou, não arranca, porque senão vocês vão arrancar também o trigo. Por exemplo, se arranca uma pessoa lá e a família, um da família que é trigo, acaba saindo porque ficou triste, aborrecido. Você vai arrancar também o trigo. Então você não tem esse poder. Então primeiro a igreja não é tua, você tem que aceitar o trigo e o joio, que é bíblico, Jesus mandou não arrancar, você não pode arrancar. Segundo, esse joio que está aí, ele vai ser arrancado só no final, como diz a palavra. No versículo 30, aí Jesus vai mandar o ceifeiro colher o joio e pôr para queimar. Mas o trigo ele vai colher e vai levar para o celeiro. Quem é o joio? Joios são esses que estão na obra só dando mau exemplo. Escândalo. Então no final eles vão ser colhidos e vai ser queimado. Quem é o trigo? São vocês que lutam com a verdade, com a santidade, que é humilde, não é soberbo, e que vão ser colhidos como trigo levado para o celeiro do Pai, que é o céu. Palavra maravilhosa. Os cientistas biológicos, eles até hoje não conseguiram descobrir o valor do joio. Pesquisaram os cientistas da biologia, não conseguiram descobrir o valor do joio, porque o joio não tem valor, ele só tem palha. Agora o trigo não precisa de ninguém ficar descobrindo o valor dele, porque ele já mostra o valor dele. Ele alimenta o povo, tanto espiritualmente como fisicamente. Trigo, fisicamente, ele coloca alimentos bons na mesa, das nossas mesas. É ou não é? Agora, espiritualmente, nós colocamos coisas boas no mundo através da palavra santa de Deus. Palavra santa, esta aqui é a palavra santa, fiel e verdadeira, pois que eu não abro mão. Ah, o Senhor me revelou, mas não está na palavra, eu não abro mão. Eu não posso abrir mão. O apóstolo Paulo me ensinou, através das escrituras, mesmo se descer um anjo do céu pregando outro evangelho, não é para mim acreditar. Somente no evangelho puro, santo, sagrado. Aí se tem base com a escritura, amém. Se não tem, seja quem for, com muito respeito, eu não abro mão da palavra, dos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos para ficar com as tuas revelações. Todo respeito, não abro mão. Então está aqui, amados irmãos, hoje, falando sobre o joio e o trigo. Vamos ser o trigo para nós um dia morar com o Senhor, ser colhido e levado para o celeiro. Então você que é crente, evangélico, cristão, que eu já provei para os irmãos que é tudo uma coisa só, não fica criando casos, dizendo, eu sou cristão, sou evangélico, não sou crente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, é tudo coisas boas que eu mostrei para os irmãos. Por isso que é bom você buscar informação, buscar em Deus e buscar informações para a gente falar aquilo que segundo o coração de Deus
e não o que nós queremos, que a nossa soberba. Amém? Assim que fiquem todos na paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.